Prezados e amados irmãos e apostólicos que me ouvem nesta oportunidade, primeiramente eu quero apresentar-lhes a minha saudação, desejar a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da avó, do irmão Aldo, de todos os santos do nosso Deus. Agradecer-lhes porque nos deram a felicidade e a honra de chegarmos ao mês de junho, o mês do aniversário desta igreja, o mês do aniversário da nossa Rainha Consolador, a nossa avó. Me deu o desejo de falar com os irmãos nesta oportunidade, de gravar este vídeo, falando de cura e libertação. Mas, pastor, cura e libertação. Até porque, irmãos, o momento que nós vivemos, o mundo clama a Deus, cada um na sua forma, é óbvio isso, por cura e por libertação. Um é a cura, porque já está atingido, outro pela libertação. E aí tocou meu coração de falarmos em cura e libertação, porque São Lucas, ele nos dá lá no capítulo 17, ele nos fala de cura e libertação. Ele fala de pessoas que estavam isoladas, de pessoas que não podiam estar no meio da sociedade, de pessoas que viviam um isolamento naquela ocasião. Ah, pastor, mas naquela época já tinha isso? Tinha. Naquela época a doença que levava a essa condição se chamava lepra. Era uma doença terrível. E essa doença ainda hoje existe. Mas, irmãos, eu quero iniciar pela palavra do nosso Deus, porque é um caminho perfeito que Jesus encontrou, inclusive quando ele forma o Santo Espírito Consolador, quando ele forma o último pastor por excelência, o nosso Santo Irmão Aldo, ele busca onde? Na tua palavra. Quando ele vai lá em João 14, 15, 16, e ele nos fala desse Consolador que chega neste mês, que nós estamos aqui alegres, ansiosos, porque nós chegamos no mês do Consolador, mês de bênção, mês de graça, mês de unção, mês de presente de Deus na nossa vida. São Lucas, capítulo 17, do verso 11 até o 13, o 12 e o 13. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, na Galiléia. Entrando numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que de longe, em alta voz, clamaram: Mestre, ô Mestre, tem misericórdia de nós. Irmãos, é muito gostoso, é gratificante estudar a palavra de Jesus. É muito gostoso. Olha só, ele está nos mostrando 10 homens que estavam naquele lugar, ali, desprezado, longe da sociedade, e viviam sobre uma lei. Era lei, meus irmãos, era lei. Eles não podiam, era lei, como nós vivemos hoje. Eles não podiam se apresentar no meio da sociedade. Mas São Lucas escreve que de longe. Por que de longe? Porque eles não podiam aproximar das outras pessoas. Em alta voz, diz São Lucas, clamaram, diz São Lucas. Eu quero antes explicar aos irmãos que muita gente faz confusão de um clamor com um grito. Um clamor não é um grito. Clamor é quando se aplica um sentimento na voz. O que eles clamaram, diz São Lucas: Mestre, tem misericórdia de nós. Mas quando passa a ser um clamor, passa a ser uma música. Mestre, tem misericórdia de nós, Mestre. Isso é um clamor. Esta é a palavra, irmãos, que Jesus, juntamente com a Santa Avó Rosa, nos nossos dias, hoje, agora, junto com o nosso santo e querido irmão Aldo, eles querem nos falar, e nós vamos aprender nesta oportunidade como é atender esse clamor, como é ouvir esta voz de Jesus.
como é ouvir esta voz da Santa Avó, ouvir esta voz do nosso profeta, que vive constantemente falando para mim, para o Senhor, para a senhora, para você, jovem. Levanta-te deste vazio que está na tua alma. Levanta-te desta angústia que te assola. Levanta dessa ignorância terrível que você vive. Levanta desse vício que te devora. Levanta dessa depressão. Levanta dessa insegurança. Levanta desse mar de orgulho, de superioridade que você tem, achando que é melhor que os outros. E resumindo, levanta desta falta de Deus. É assim, meu irmão. Mas para falar a cada um de nós essas palavras que Jesus falou com aqueles leprosos, existem regras, irmãos, existem regras. Ah, pastor, eu não sabia, tem regras e eu vou mostrar as regras, nós vamos falar. Jesus é quem nos mostra, eu vou falar, eu vou relembrar os irmãos, porque o irmão Aldo falou muito e o Consolador tem falado também muito para nós. Primeiro, irmãos, o primeiro passo para ouvir esta voz de Jesus, o primeiro passo para isso é reconhecer que somos leprosos. Nossa, pastor, o senhor está dizendo para mim, o senhor está chamando eu de leproso? Não. A palavra de Deus, sim. Reconhecer que somos leprosos. Irmãos, a lepra, ela não é só uma hanseníase, não. Toda mancha na pele, tudo que é relacionado à pele no ser humano, ela pode afetar, a lepra afeta. E tem mais, não se trata apenas de uma doença, não. Naquela época era assim, não se tratava apenas de uma doença, mas era, sabe o que, meu irmão? Era considerado, aquelas pessoas, naquela ocasião, era considerado uma maldição. Era considerado uma maldição. É só ler em Levítico capítulo 13. Essas pessoas não podiam nem se aproximar dos demais. Tanto que falavam, ou como falaram com Jesus, de longe, diz São Lucas. Quando eles realmente fizeram, sabe o que? Eles decidiram se unir. Se unir. Olha aí, eu falando da cura e eu lembrando, eu mostrando o que Jesus ensinou, que é o que o irmão Aldo muito nos ensinou, inclusive antes de ser coroado, união. Foi necessário que aqueles homens se unissem, e após a união deles, aí então eles foram orientados, e essa orientação veio do céu, veio de Deus, para que eles se unissem, para que eles pudessem falar com Jesus. Por que se unisse, pastor? Irmão, São Lucas, embora ele era médico, mas ele não deixou escrito onde era a lepra de cada um daqueles 10. Um podia ter lepra na boca, na língua, no nariz, no braço, no pé, no joelho, ele não falou onde foi. Então, de qualquer forma, um precisava de ajuda do outro, porque eles eram doentes graves. Tinham que se unir, e só diante desta união é que se tornou possível a cura. Este foi o primeiro passo, se unirem para ir até Jesus. Olhem bem, ir até Jesus e se unirem para irem até Jesus. O segundo passo que mostra São Lucas é que aqueles homens, eles não foram sozinhos de um em um. Essa é a segunda parte. E quando São Lucas diz que eles não foram sozinhos, por quê? Porque eles se uniram. Olha que coisa bonita, uma coisa leva a outra. Uma união, mas uma união de maneira correta, para ir até o mestre, porque a lei não permitia que eles fossem, eles não podiam ir. Aí é por isso São Lucas diz, de longe clamaram em alta voz, escreve São Lucas. Mestre, tem misericórdia de nós. Inclusive São Lucas registra ali esta passagem, e fica claro a resposta de Jesus, irmãos. Fica clara a resposta que Jesus dá para aqueles homens, e é uma resposta que eu vou dizer para os irmãos, ela é de surpreender. Sabem por quê, irmãos? Jesus diz para aqueles homens apresentarem aos sacerdotes lá no templo. Isso é, no mínimo, muito importante, porque nós entendemos que Jesus manda aqueles homens ir para a igreja. E o mais interessante é ainda, sabe o quê? Que aqueles homens eram discriminados, eles não podiam ir diante da sociedade.
Aí o senhor, a senhora deve estar perguntando para mim, você, mas pastor, eles eram discriminados, eles não podiam ir diante da sociedade. Como que Jesus vai mandar eles ir para a igreja se eles não podem ir? Olha que coisa linda. Sabem por que Jesus manda? Jesus manda porque Jesus já sabia que realmente através daquela união e daquele esforço daqueles homens, eles iriam receber o milagre. Tanto é verdade que quando Jesus manda eles ir, eles não parou um para perguntar para o outro, mas será que nós pode? Mas será que eu posso ir? Mas será? Com essa lepra, o que eu vou fazer lá na igreja? Com essa doença, nós vamos ser presos, vamos ser discriminados. Não. Eles tiveram fé. Eles tiveram fé. Quando Jesus diz, vão à igreja, vá ao sacerdote, eles mais do que depressa olham para si, já se veem limpos da lepra. Eles já estão, meus irmãos, curado. Tanto é que um corre para agradecer Jesus. Os outros já estão indo para a igreja, indo ao encontro do sacerdote. Jesus pergunta, ué, não eram 10? Onde estão os outros 9? Jesus sabia. Jesus pergunta porque ele precisa mostrar para nós esse diálogo, ele precisa mostrar. É por isso que Jesus fez isso. Ué, não eram 10? Cadê os outros 9? É assim, meu irmão, que funciona. É desse jeito. Obedecer a Jesus, se unir para receber a bênção, para receber a graça. Mas o primeiro ponto é se unir. O segundo é ir até Jesus. É ir até Jesus. É buscar em Jesus o remédio. É buscar em Jesus a cura. É buscar em Jesus a libertação. O Senhor tem feito isso? A Santa Vó Rosa tem nos ensinado isso constantemente. O nosso Santo Irmão, da mesma forma. Os senhores têm feito isso? Buscado em Jesus? Buscado no irmão Aldo, o nosso profeta? Ou estão só falando, porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo, porque não pode, porque desse jeito vai ficar, porque também desse outro jeito não pode ficar, porque a igreja está fechada. Espera aí. Estão indo buscar em Jesus? Estão indo buscar na Santa Vó? Estão indo buscar no irmão Aldo? Essa é a pergunta que eu quero deixar nesta primeira parte desta mensagem. Cura e libertação número 1. Tem buscado? Tem ido atrás? Isso é muito importante. Lembrem-se, eu costumo muito pregar, eu costumo muito mostrar aquele cego de nascença Bartimeu. Tantos anos! Aquele outro homem paralítico, 38 anos paralítico. Mas na hora que aquele Jesus pergunta, o que tu queres que eu te faço? E que muita gente talvez pensa, mas ele era Jesus, por que ele tinha que perguntar? Será que Jesus não sabia que um cego queria enxergar, que um paralítico queria andar? Sabia. Mas Jesus estava esperando, meu irmão, que eles falassem, que eles abrissem a boca, que eles chegassem a Ele. É por isso que eu estou lhes perguntando neste momento, os senhores, a senhora, vocês jovens, com tanta luta, com tanta dificuldade, têm se aproximado de Jesus? Tem se aproximado do Santo Aldo? Tem se aproximado dessa Santa Rainha Gloriosa, Consolador, que nós entramos no seu mês e que dia 10 é o seu aniversário, o grande aniversário em que se comemora no reino dos céus e a sua igreja na terra, o aniversário da Rainha Rosa, a Rainha das Flores, desta vez coroada Consolador. Irmãos, ficou muito comprido, já está indo para 15 minutos o áudio. Eu tenho que encerrar e continuar no número 2. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. A Santa Vó que os abençoe e vou ver se já consigo na sequência gravar o vídeo número 2, tá? Um grande abraço, a Santa Vó vos abençoe.